Olá, bem-vinda ao programa Energia em Debate. Eu sou Ludmila Rocha, repórter do podcast Energia, e hoje eu converso com a presidente da Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia Elétrica, a Abrage, Marisete Pereira. Muito obrigada pela presença, Marisete. Eu que agradeço a oportunidade, Ludmila, da gente poder estar aqui com vocês e levar um pouco da nova visão da Abrage, os trabalhos que a gente vem desenvolvendo, né? E nesse momento que eu tenho repetido tantas vezes, né? Um setor com tantos desafios, eu acho que o papel da Abrage, nesse momento, é fundamental para que a gente possa se inserir nessa discussão e construir aí caminhos para a maior sustentabilidade do setor elétrico brasileiro, que eu acho que é o momento que todos nós mercado, sociedade, executivo, legislativo, acho que assim, é o meta, o foco de todos nós é isso, é buscar Tá ótimo. novamente a sustentabilidade do setor, atraindo os investimentos que são necessários para garantir a segurança energética do país. Tá ótimo. Eu queria começar falando, né? A gente não tem tido. É claro que o setor tem muito assunto, mas o leilão de reserva de capacidade tem exigido bastante atenção aí dos agentes. E a gente ouve alguns analistas falando que para as hidrelétricas é a oportunidade da década. Queria saber se você concorda com essa leitura e por que é uma oportunidade tão importante para as hidrelétricas esse leilão que está previsto aí para agosto. Ok, Lud. De fato, quando a gente olha a história das hidrelétricas, né? Quando a gente olha as hidrelétricas há 20 anos atrás, nós tínhamos um sistema hidrotérmico, né? Era hidrelétrica e termoelétrica, e as fontes que a gente chama as novas renováveis, que é a fotovoltaica e a eólica, a eólica tinha uma participação de 0,2 na matriz em 2006. Então, de fato, a nossa matriz era majoritariamente hidrelétrica e termoelétrica, né? E eu acho que esse leilão, né, olhando esse histórico, né, a gente observou que, de fato, com a entrada dessas novas renováveis, as hidrelétricas que vinham garantindo essa expansão dessas renováveis, né? Porque o que garantiu, de fato, essa expansão ou essa mudança na matriz foram as hidrelétricas, né? Que garantiram essa penetração das fontes aí intermitentes no sistema. De fato, quando a gente olha assim, esse histórico das hidrelétricas, a última máquina de Belo Monte que entrou em operação foi em 2019. E São Roque, que era uma usina que ficou alguns anos parada, entrou em 2022. Mas veja, as hidrelétricas, quando foram construídas, nessa construção, na década de 50, elas já haviam projetado que a gente chama de poços. A parte de engenharia desses poços já estava concluído. Só que, de novo, como o sistema era um sistema hidrotérmico, essas esperas elas ficaram paradas ao longo do tempo, porque o sistema não demandava essa necessidade adicional desse recurso chamado potência, porque as hidrelétricas já estavam entregando. Mas com a redução do parque hidrelétrico e a expansão dessas fontes intermitentes, o sistema começou a, vamos dizer assim, apontar esse requisito de potência, justamente para que estabilizasse essas fontes intermitentes, principalmente nesses horários de maior consumo, que a gente chama horário de ponta. Então, esse leilão é uma oportunidade para a gente colocar, ou melhor, o poder concedente, colocar essas infraestruturas, motorizando essas infraestruturas, que somam 7,5 gigas, e são 14 usinas, mais ou menos 14 usinas, e veja, e são usinas, são estruturas, melhor dizendo, no centro da carga, no Sudeste, onde você tem economia de transmissão, onde você tem redução de perdas e onde está o centro da carga. Então, do ponto de vista da economicidade, da modicidade tarifária, esse leilão ele atende todos esses requisitos. Ele atende o requisito da modicidade tarifária, porque é você motorizando esses poços
você consegue trazer preços mais competitivos, né? Mais, vamos dizer assim, mais módicos, e também com baixo impacto ambiental. Então, é uma oportunidade, de fato, para que o sistema possa contar com esses recursos e atender o consumidor lá da ponta com preços mais módicos e com maior segurança energética. É isso que eu acho que esse leilão propicia. Legal. E quando a gente olha as diretrizes, né, que foram apresentadas pelo Ministério de Minas e Energia para a consulta pública, a gente tinha ali uma restrição para a participação de usinas que operam no regime de cotas, né? Alguns agentes viam que esse ponto poderia atrapalhar a competitividade do leilão. Queria saber se essa é um diagnóstico que vocês da Brad também fizeram e o que vocês propuseram, né, ao Ministério na consulta pública em relação a isso. Perfeito. Então, veja, quando daquela edição, daquela medida provisória 579, que permitiu a prorrogação de um conjunto de ativos de usinas hidrelétricas, né, tinha uma restrição no artigo 4º daquela lei 12.783, que disciplinava que as ampliações e investimentos naquelas usinas abarcadas por aquele regime de cotas, aquele recurso adicional, ele também teria que ser direcionado para atender os consumidores regulados naquele regime chamado cotas, que nada mais é um regime que a hidrelétrica presta um serviço para o consumidor regulado, disponibilizando aqueles recursos. Mas o que aconteceu? Ao longo da evolução dessa lei do 783, em 2015, como tinham várias outras usinas hidrelétricas que estavam vencendo as concessões, se criou um outro regime, também, obviamente, introduzido na 12783, que foi um regime que permitiu que um conjunto de usinas fossem licitadas mediante pagamento de uma outorga para o poder concedente mediante esse pagamento de outorga, elas teriam mais 30 anos de contrato e essa usina, obviamente, tinha 70% no mínimo que era destinado ao atendimento ao consumidor regulado, que é aquele atendido pela distribuidora, e 30% ela poderia dispor livremente para comercializar. Então, nós entendemos que algumas dessas usinas que foram licitadas nesse regime, que é o artigo 8º da 12783, elas podem, sim, participar desse processo licitatório, que é esse leilão de reserva de capacidade, porque elas têm um outro regime, elas estão, vamos dizer assim, abarcadas por um outro regime, que não é aquele regime que, vamos dizer assim, determina que ampliação ou qualquer outro investimento de modernização que aumente a sua garantia física ou a sua potência seja destinado ao atendimento ao mercado regulado. Então, dito isso, nós colocamos nas nossas contribuições da consulta pública que um conjunto de usinas que foram licitadas a partir de 2015, e principalmente são usinas que estão no centro da carga, no Sudeste, possam sim participar do leilão com base nesse entendimento do artigo 8º da Lei 12783. Outra preocupação que a gente tem visto com alguns agentes, né, é a questão de que a concessão de algumas das usinas que são elegíveis se encerra antes do fim do prazo de suprimento, né? E aí isso não foi detalhado nas diretrizes. Que soluções vocês têm pensado também para essa questão, para possibilitar que esses agentes possam participar também? De fato, nós, na consulta pública, encaminhamos uma contribuição para que o Ministério colocasse uma diretriz que permitisse que esses geradores que tenham contratos com vencimentos antes do término da vigência do novo contrato do leilão de reserva de capacidade, caso eles não permaneçam como concessionários após o seu vencimento da concessão, eles possam ser indenizados pelo fluxo remanescente do contrato do leilão de reserva de capacidade. Então, nós encaminhamos vamos dizer assim, essa contribuição para que o Ministério avaliasse
se isso é possível colocar como uma diretriz do leilão a possibilidade de permitir que mesmo o concessionário que tenha a sua concessão com vencimento antes do vencimento do contrato de leilão de reserva de capacidade, ele possa participar e ser indenizado para quem venha explorar esse novo contrato de concessão, caso ele não seja vencedor desse processo licitatório. Não sei se ficou claro. Ficou ficou claro? sim, sim, Tá. ficou. Um outro aspecto que ficou, digamos assim, em aberto, né, nessas diretrizes iniciais, era a questão de como ia ficar, digamos assim, a divisão de risco, né? Porque, em se tratando de hidrelétricas, um fator que os empreendedores não controlam é caso haja um evento de escassez hídrica, né? Queria saber também como vocês, enfim, endereçaram essa questão, já que as diretrizes não traziam exatamente nenhum tipo de detalhamento sobre isso. Então, né, veja, Ludmila, como eu disse na minha fala inicial, as hidrelétricas, ao longo da sua vida, sempre atenderam o requisito de potência e energia. E veja, mesmo que a gente venha enfrentar uma situação de escassez hídrica severa, essas máquinas, elas sempre entregaram potência. A gente não está falando de energia, a gente está falando de potência. E a metodologia que a EPE divulgou para modular, ou precificar, melhor dizendo, os recursos para o sistema, essa metodologia ela já considera os momentos críticos do sistema. E, portanto, as hidrelétricas, elas têm, sim, capacidade, mesmo em situação de escassez hídrica severa, de entregarem esse recurso potência para o sistema, sim. Até porque, como eu te disse, as hidrelétricas são os primeiros recursos a ser despachados pelo INS em qualquer situação aí de atendimento do sistema. E elas têm resposta muito mais rápida que qualquer outro recurso, portanto, a despachabilidade dela, a flexibilidade que elas disponibilizam ao sistema, elas atendem perfeitamente esses requisitos, mesmo enfrentando, melhor dizendo, situações do tipo que no século XXI, mas a potência nunca deixou de ser entregue. Então, vamos dizer assim, a máquina, o equipamento, o recurso que está associado à hidrelétrica, ela pode sim participar desse leilão, mesmo tendo situações críticas, porque são críticos do sistema que ela está sendo contratada para atender. Então, isso vai ao encontro justamente das características aí das hidrelétricas. A gente tem aí uma discussão também a respeito do cronograma, né, do próprio leilão. Inicialmente, o governo propôs que ele seja realizado em agosto, mas muitos agentes têm considerado um prazo apertado, dado que, inclusive, a própria consulta pública foi estendida, né? Queria saber com que previsão vocês estão trabalhando de realização, se tem alguma notícia de que realmente vai ter algum tipo de adiamento e como vocês, enfim, veem essa questão. Ludmila, claro que assim, eu posso dizer até pelo tempo que eu estive no executivo, né? Quando a gente faz o agendamento desses leilões, a gente já considera os prazos, vamos dizer assim, muito justos para a gente cumprir todas as etapas que fazem parte da realização do leilão. E como houve a necessidade de extensão de prazo por mais 30 dias dessa consulta pública, e foram mais de 1.000 contribuições, assim, pela minha experiência, eu acredito que o leilão não consiga ser realizado em agosto. Mas veja, quem vai definir essa data é o Ministério de Minas e Energia, que tem, vou dizer assim, o poder concedente, que tem a prerrogativa de definir data, diretrizes para que esse leilão seja realizado. Mas, pela minha experiência, eu posso te dizer que eu acho pouco provável que ele aconteça em agosto.
eu, no seu, assim, acho que no mínimo mais 30 dias, até para compensar esses 30 dias de extensão de prazo das contribuições, né? Você tem produtos que você já tem que entregar em 27. Tudo produtos para entregar em 27 podem ser usinas existentes, que, portanto, o retrofit já é muito mais rápido do ponto de vista da engenharia, de você disponibilizar o recurso. Mas os produtos de 28, a demora de você realizar o leilão, você também traz algumas dificuldades de você entregar a data que o produto é necessário, né, em função se você atrasa a realização ou não. Em média, você precisa de 30 meses para motorizar por exemplo, esses poços que eu citei anteriormente, você precisa, no mínimo, de 30 meses entre a produção vamos dizer assim, pela fábrica e a parte de engenharia de você instalar. Você precisa, em média, 30 meses. E antes da gente falar de outro tema que não o leilão, a gente tem tido uma discussão muito grande a respeito da questão das baterias, né? É, o Ministério, enfim, não nas diretrizes indicou que não incluiria neste primeiro certame, mas o ministro deu algumas declarações de que tinha esse desejo. Enfim, ficou aí, a gente está aguardando, né, a resposta da consulta pública a respeito desse tema. Mas queria saber como que a senhora vê a possibilidade dessa inclusão, se seria ideal para os próximos leilões de reserva de capacidade, como que a Abrage está entendendo também este tema. É. Então, vamos lá, né? Recentemente até foi feita uma audiência pública sobre a inclusão das baterias nesse certame agora de 24, né? É, Até o Ministério já agendou um seminário, eu acho que é na próxima semana, para discutir justamente essa modulação do leilão em relação à inclusão dessa tecnologia das baterias, né? É, eu não sei se o Ministério, para esse leilão, ele vai conseguir endereçar tantos requisitos do ponto de vista da operação do sistema, quantas horas né, essas baterias vão poder, vamos dizer assim, atender o sistema. A questão comercial, que é um outro assunto bastante assim, complexo e importante, até do ponto de vista de custo. Estamos fazendo um seminário, justamente eu acho que para aprofundar, nesse seminário estarão Agência Nacional de Energia Elétrica, Operador Nacional do Sistema, Empresa de Pesquisa Energética e o próprio Ministério. Eu acho que ali eles vão, de fato, tirar um consenso se é possível ou não incluir as baterias nesse leilão agora de 24. Mas, pela minha experiência, de novo, eu acredito que não seja possível, até porque já estão bastante comprometidos, mas eu acho que o Ministério, né, desse seminário, ele pode indicar que, num próximo leilão, as baterias vão estar participando, né? E como é que eu vejo a bateria, né, participando ou contribuindo aí com seus recursos para a segurança do sistema? Eu tenho dito que toda nova tecnologia ela é bem-vinda. A preocupação da Abrage, eu acho, como qualquer outro consumidor, é com o custo. Então, eu acho que a gente tem que ter, nesse momento, muito cuidado como a gente vai inserir essas novas tecnologias, de modo que a gente possa inseri-las para que elas contribuam para a segurança energética, mas que não onerem o consumidor mais do que o consumidor está sendo onerado com subsídios. Eu acho que elas têm que participar aí, da diversificação das fontes, mas não penalizando ou não onerando o consumidor com subsídios que já estão extremamente elevados. E é uma questão aí, de novo, repetindo, a gente, né, como associação, e eu como especialista do setor elétrico,
eu tenho uma preocupação muito grande com a sustentabilidade econômica e financeira do setor, porque quando você impõe para o consumidor quase 40 bilhões aí de subsídios, que é a CDE, e você tem uma migração de consumidores por N razões, você tem um universo de pagantes cada vez menor. Então, volto a falar, a sustentabilidade pode, se a gente não tiver o cuidado de como introduz essas novas tecnologias, a gente pode sim trazer sobrecustos para o consumidor em momento que você já está aí com um nível de estresse muito grande em relação à capacidade de pagamento do consumidor de energia elétrica. Então, a nossa preocupação da Brage aqui é muito nesse sentido. É bem-vinda a nova tecnologia, mas a gente tem uma preocupação com os custos e a sustentabilidade do setor elétrico. Só para quem está assistindo nos entender, né, a CDE é a Conta de Desenvolvimento Econômico, é um fundo setorial, né, que acaba vindo na conta de luz e financia aí uma série de políticas públicas relacionadas ao setor elétrico, como a tarifa social, mas também subsídios para fontes específicas. Queria perguntar aí, para além do leilão, que outras oportunidades as hidrelétricas estão vislumbrando aí nos próximos anos, considerando esse cenário que a gente já falou bastante, né, de diversidade de fontes, intermitência das potencialidades que as hidrelétricas têm nesse contexto. É uma ótima pergunta, Ludmila. Eu assumi a associação em novembro, em fevereiro de 24, nós fizemos o nosso planejamento estratégico. No nosso planejamento estratégico, nós identificamos algumas medidas ou ações que são fundamentais, não só para assim, voltar com o protagonismo das hidrelétricas, mas também reconhecer o valor que as hidrelétricas elas hoje disponibilizam para o sistema. Então, nosso planejamento estratégico de fevereiro de 2024, ele elencou várias medidas que a gente aqui na associação está trabalhando, medidas essas que vão ao encontro de atrair investimentos, garantir a segurança energética do país a preços justos, ou seja, alocar de forma correta e justa os custos que cada fonte entrega para o sistema, que são chamados requisitos que as fontes disponibilizam para o sistema. Então, nós temos esse planejamento para executá-lo ao longo desses 2 próximos anos. E o que eu posso te dizer nesse nosso planejamento, que é super importante em relação a essa potencialidade das hidrelétricas? Como eu te falei, a hidrelétrica ela é chamada a despachar a qualquer momento do sistema. E, principalmente, com essa, vamos dizer assim, com essa penetração das intermitências, ela tem sido chamada a despachar, e a que a gente chama a rampa do despacho, que chega no dia 1º de maio, chegou a dar quase 40 gigas essa rampa, porque o que acontece? Quando começa o horário entre 10 às 15 horas, a solar começa a reduzir a sua produção. Da mesma maneira, a eólica, a produção de ventos também tem a sua curva também reduzida. Aonde daí entra a hidrelétrica, que é o recurso da flexibilidade. Então, a hidrelétrica hoje disponibiliza o serviço de rampa, a flexibilidade, que ela hoje não está sendo reconhecida no sistema. Então, esse é um requisito ou é um recurso que a gente precisa, sim, trabalhar de modo a não encarecer mais o preço da energia, mas alocar para as fontes que dão causa a esse deslocamento ou essa necessidade de você demandar mais as hidrelétricas, porque você tem, demandando mais hidrelétrica, você tem maior gasto com investimento, com operação e manutenção. Então, essa flexibilidade vamos dizer assim, uma medida que a gente vem trabalhando para que ele seja reconhecido dentro desse ambiente, tanto da operação quanto comercial. Uma outra questão que a gente vem discutindo aí, tanto no executivo e principalmente aí
com o Operador Nacional do Sistema, é o aprimoramento no modelo da formação de preços, de modo que o modelo de despacho ele consiga se adequar a essa nova realidade da matriz, ou essa nova realidade operativa, enxergando essa, vamos dizer assim, essa diversificação da matriz com essa maior intermitência. Então, a gente vem trabalhando nesse modelo de aprimoramento de preços que seja refletido nesse modelo aí de despacho. Um outro problema que a gente vem enfrentando, e agora de forma mais intensa a partir do ano de 14, aí, onde, de novo, as intermitências, as fontes intermitentes começaram uma expansão mais, vamos dizer assim, intensa, é que você vem vertendo a água. Para poder utilizar vento e sol, você verte a água. E esse vertimento da água das hidrelétricas traz um custo que eu estou chamando GSF, né? Então, é uma outra frente que a gente vem discutindo aí, como fazer essa discussão desse vertimento indesejável que as hidrelétricas, até as eólicas agora também estão buscando, você sabe, né? Em função daquele apagão do dia 15/8, né, que o ONS diminuiu, né, vamos dizer assim, reduziu a geração das eólicas, elas estão buscando esse reconhecimento dessa geração. E hidrelétricas, elas vêm há muito tempo sofrendo com esse vertimento em função ou de você, vamos dizer assim, ter um melhor gerenciamento da água para outros usos, ou em função dessa expansão, uma outra frente que a gente vem aí trabalhando. E nessa questão do vertimento, que a gente já teve uma ação exitosa, foi da exportação de energia para os nossos países vizinhos, das hidrelétricas, quando você tem excesso d'água. Ao invés de você verter a água, você atende aos, principalmente Uruguai e Argentina, com recurso de menor custo, um recurso renovável e limpo, que são as hidrelétricas, né? E, por último, né, uma questão que nos deixa aí bastante preocupados, é que eu já comentei anteriormente, é a questão dos subsídios, que tem retirado a competitividade das fontes, né? E fontes que já têm maturidade, que não precisariam mais de subsídios. Isso faz com que haja uma grande oferta de energia e você, em contrapartida, você não tem demanda. Então, o que acontece? Você tem preços que não refletem a realidade e você termina tendo aí uma, vamos dizer assim, uma estagnação nos investimentos. As eólicas já estão sentindo isso, né? Então, a gente vem trabalhando para, assim, sensibilizar as autoridades aí para que não haja essa prorrogação de subsídios, de modo que a gente possa ter preços que reflitam adequadamente o valor que aquela fonte entrega para o sistema de forma justa e não subsidiada, como hoje vem acontecendo com diversas fontes. Então, são essas frentes que a gente vem trabalhando, e tem também as reversíveis, que eu acho que está na pauta aí, né, de vários especialistas, e o mundo hoje já vem trabalhando. Para vocês terem ideia, quando a gente olha o potencial que o mundo já desenvolveu em reversível, são 160 gigas. Em 2022, o mundo já tinha de investimentos em reversíveis 160 gigas. E um exemplo muito exitoso e recente foi de Portugal, com a alta intermitência, ao invés de colocar bateria, eu digo, as hidrelétricas é uma bateria natural do sistema. Se bem gerenciada, e hoje a gente tem esse bom gerenciamento das cascatas, que em 2021 a gente aprendeu muito, evoluiu muito, e a própria Lei 14.182
trouxe, né, o plano de o PAR, o plano de armazenamento dos reservatórios, acho que esse é o nome, eu não estou bem lembrado. A gente usa muito a sigla, depois tem dificuldade até de associar a sigla à nomenclatura correta, né? Mas a Lei 14.182, que é aquela lei que permitiu a capitalização da Eletrobras, ela trouxe uma obrigação que em 10 anos nós faríamos um plano plano de armazenamento dos recursos hídricos, eu acho que é isso que é o PAR, justamente para a gente ter o melhor gerenciamento das cascadas, dos reservatórios. E isso vai ao encontro da gente poder explorar essa possibilidade, essa nova tecnologia não, porque essa questão das usinas reversíveis já é muito antiga. Só que chegou um momento que, de fato, com a intermitência ou a mudança da matriz, essa tecnologia ela é muito bem-vinda, importante, porque ela é de baixo impacto ambiental e é uma bateria natural do sistema, onde você pode aproveitar os recursos quando você tem abundância de água, reserva água, e quando você precisa da água, você bombeia a água para suprir aquela necessidade do sistema. Então, é uma outra frente que a gente vem discutindo aí, de modo que a gente possa, vamos dizer assim, ampliar a capacidade hídrica do sistema com recursos limpos, renováveis e que garantam a segurança de forma, vamos dizer assim, garantam segurança com recursos na base. Tá E certo, com nesses certeza a gente vai ter a oportunidade aí de detalhar esses outros pontos em futuras entrevistas. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Ludmila, a oportunidade, e a Brage está à disposição, porque é um momento bastante oportuno para a gente falar em hidrelétrica, quando a gente tem o Brasil é o segundo grande potencial em hidroeletricidade do mundo. Portanto, a gente não pode desperdiçar esse recurso, tanto para a geração de energia, quanto para os usos múltiplos que são tão importantes aí para a vida humana. Certo? E obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Por favor, se inscreva no nosso canal e até a próxima.